Eu sempre comento com o pessoal da sala, cara, não dá para deixar para decidir, né, os contextos de uma operação depois que você já está dentro dela, já assumiu o risco. Não dá para você definir o stop depois que você entrou em uma operação, definir stop depois que você entrou em uma operação. Isso tudo tem que ser feito antes de entrar em uma operação. Nesse caso, sim, você tem que estar sempre um passo à frente do mercado, mas isso daí é um protocolo que você vai seguir, é um plano. É a mesma coisa um avião. Um avião jamais ele vai sair de qualquer lugar, de qualquer aeroporto, sem ter um plano de voo definido. E eu duvido que mesmo que se pudesse ser feito isso, você entraria nesse avião. Imagina só, você chega no aeroporto, quando vai, né, comprar a sua passagem lá, não tem destino, ninguém sabe para onde vai, se tem combustível, se não tem, se vai ter escala, se não vai. Cara, o ser humano ele não funciona bem sem objetivos claros. Ah, mas eu conheço fulaninho ou ciclaninho que eles saem sem rumo, eles saem para isso, eles saem para aquilo. Cara, isso daí é exceção. E a exceção só serve para uma coisa, para lembrar que existe uma regra. E no mercado financeiro eu não conheço ninguém que opere, né, porra, a Bangu, digamos assim, e que realmente tem uma vida longa no mercado. Se prepare, tenha tudo pronto na sua cabeça, um protocolo, né? Entrei em uma operação, ponto de start, ponto de stop, alvo, parcial, não parcial. Não deixe para definir as coisas importantes depois que assumiu o risco. Fala pessoal, beleza? Felipe L na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. E um recadinho importante aqui para você. Presta atenção aqui. Estamos no dia 11, né, do mês 7, mês de julho. E Ativa Investimentos está querendo te entregar um presente de R$ 514 para você. O que você precisa fazer para ter acesso a esse presente aí? Abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos. O QR Code está na tela, o link está na descrição desse vídeo, na minha bio do Instagram, né? Caso você precise de algum auxílio, me chama lá no direct também que eu te dou esse auxílio aí. Abrir a conta é aquele processo que a gente faz pelo aplicativo, não demora nem 10 minutos. Nem ativar a conta é executar uma operação ou em índice ou em dólar ou qualquer outro investimento na corretora Ativa Investimentos. Então, para de perder tempo, para de ficar sendo jogado de um lado para o outro, né, como essas salas fazem por aí, e vem realmente operar de forma profissional. Beleza? Bom, pessoal, gráfico do índice dólar na tela, vamos dar uma olhadinha. Vamos começar aqui pelo que eu ouso falar que foi o mais emocionante do dia aqui, o índice, cara, fortes emoções aí hoje, né? Mas em um dia que, digamos, eu não vou falar que foi impossível perder dinheiro, porque não dá, né? Não dá pra gente falar isso. Bom, a gente tem que entender aqui a complexidade que a gente vem observando aqui nesse processo corretivo macro do índice. Eu estava trabalhando aqui, estava não, né? Estou trabalhando aqui com essa retração de FIBO, pegando a mínima do candle 111 e a máxima do candle 117, né? Até mesmo pegando essa troca de contrato que deixou aqui esse gap aqui, né? Então a gente tem uma fronteira de gap que ela vem sendo testada nessa região, né? E vem segurando juntamente com as suas retrações de FIBO aqui nesse contexto. Entendendo isso, a gente entende também, a gente entende, muito bom, né? A gente entende que temos uma zona aqui de potencial, né, resistência. Não é potencial resistência porque já se provou, na verdade. O preço não conseguiu trabalhar acima dessa região. E temos um topo mais baixo, me levando a pensar que, porra, né, fizemos o primeiro teste na 20, testamos aquela região de contexto, fechamos abaixo da 20. Cara, para isso daqui virar um pivô de baixa é facinho, facinho, né? Então, o que a gente tem que marcar aqui? Esse fundinho prévio, com todo o contexto que temos aqui, retração de FIBO e essa fronteira de gap, né? Também temos aqui um potencial ponto de suporte, né? Que foi testado, na verdade, só foi testado como pivô de baixa hoje, né? E para nossa surpresa, a gente viu um dia que chegou a estar perdendo aí 2.500 pontos e zerando até mesmo a queda aí, determinado agora, um pouquinho antes de eu começar a fazer o diário de trade, estava zerado aí, inclusive trabalhando no positivo índice futuro, tá? Então, entendendo esse contexto mais macro, né, eu até comentei com o pessoal da sala, caso realmente a gente observe aí o índice pesando um pouco mais, perdendo essa retração
de 61,8 aqui, eu vou jogar esse FIBO aqui lá para o próximo fundo, beleza? Entendendo isso, dado algum momento do dia, né, eu estava trabalhando com esse FIBO aqui e corrigindo 38. Se tratando de FIBO clássico, a retração de 38 representa muito bem quando temos uma tendência forte, o preço vai, faz uma correção até a retração de 38 e retoma a sua tendência prévia, que aqui no caso seria a tendência de alta. Então hoje a gente pode falar que essa retração de 38 ela foi testada e essa retração de 61,8 foi violada. E se o pregão acabasse agora, ela estaria funcionando muito bem, porque o preço, teoricamente, ainda fecharia, né? Ou nela ou levemente acima dela, mas principalmente aqui frustrando esse pivôzinho de baixo. Beleza? Agora vamos para o intraday. Aqui. O dia de hoje, ele abre com um pequeno gapzinho, né, de alta, até passando para a gente talvez uma sensação de que, opa, peraí, mercado está forte, vai voltar lá para a máxima, né? Então, obviamente, eu já corro aqui para o dia anterior, coloco um FIBO na mínima, um FIBO na máxima e fico monitorando esse movimento. O mercado abre exatamente na retração de 61,8, porém isso é muito pouco para falar para mim, não, vamos vender aqui, foda-se. Vamos para um gráfico de 2 minutos e vamos bater essa venda aí. Não, como eu comentei para o pessoal da sala, para mim isso é muito vago, né? Eu comentei com a galera da sala que é o seguinte, cara, só tem uma coisa que vai fazer eu vender esse índice aí, é ele trabalhando abaixo do ajuste, né? Perdendo o ajuste, ele automaticamente perderia suas médias, fazendo um pullback, porém, aqui é uma maneira fácil de enganar vocês, aqui ó, vou enganar vocês. Aqui teve uma excelente venda aqui, ó, ponto de start, ponto de stop. Deixa eu dar um zoom maior aqui, puxar mais para cá um pouquinho. Ó como é fácil enganar vocês. Aqui, ó, é só eu pegar, vender um curso de gráfico parado para vocês, falar assim, ó, aqui é ponto de venda, aqui é ponto de stop de 90 pontos e tá aí. Entreguei para vocês 2.000 e tralalá pontos aí. Não é um excelente risco-retorno? Então, pessoal, eu sempre prezei com vocês aqui foi a transparência, né? E o trabalho honesto e o trabalho duro, como eu realmente acho que funciona. E é assim que eu mantenho a galera que opera comigo, tá? Aqui eu comentei com o pessoal da sala, cara, ele fechou abaixo do ajuste, perdeu as médias, não perdeu? O que eu preciso agora aqui? Porra, que ele faça uma troca de polaridade no gráfico de 2 minutos, retestando o ajuste aqui. É só 2 candlezinhos de cor contrária retestando o ajuste para ficar um stop, né? Não é que eu quero um risco maior, mas eu quero uma sensação de segurança maior. E para isso eu exigi, né? Eu coloquei as regras na mesa, digamos assim, já que o mercado é soberano, eu também sou soberano, eu sou dono das minhas vontades. Eu falei, cara, só vou vender se houver a troca de polaridade no ajuste. Não houve, o mercado veio, acionou a venda, né? O risco dessa venda aqui, 90 pontos, até para não ficar uma coisa assim, nossa, pelo amor de Deus, 90 pontos, vamos arredondar para 100, 110 pontos aí, para colocar os pontinhos de rompimento. Ele deu aquela primeira pancada, vindo testar aqui a região de fundo prévio, que era um potencial suporte, retração de 61,8, e eu ainda comentei com a galera da sala, poxa, né, seria muito bom se essa venda acontecesse e já viesse buscar logo a mínima da semana anterior. Vocês percebem, então, o tanto de suporte que eu tenho aqui, né? A venda, ela aconteceu em uma região que tinha potenciais pontos de suporte, mas todos eles antecipados, né, por uma venda técnica. Só não ficou 100% aqui para mim porque não houve a troca de polaridade. Mas a venda aconteceu, entregou aí o seu primeiro ponto de teste em suporte, fez um novo pullback, foi lá testar a 61,8 e aqui já veio praticamente na mínima da semana anterior. Depois, né, que esse movimento mágico aqui aconteceu do stopzinho de 90 pontos, ele vem e formaliza para a gente um stop maior aí, né? Então, a gente for pegar esse movimento aqui, ele corrige lá no gráfico de 5 minutos e ele monta um pivô. Porém, cara, não dá para mim ficar operando um gráfico de 2 minutos e assumindo um risco aí de 400 pontos. Eu não sei para vocês, para mim não faz sentido, essa que é a grande verdade. Mas isso é para mim, tá, pessoal? Não existe certo ou errado aqui no mercado, né? Se a gente for definir o que é certo ou errado no mercado financeiro, porra, certo é ganhar dinheiro, errado é perder. Ponto final. Mas a partir do momento que a gente cria a regra, aqui cada operador cria a sua regra. Tu não tem aqui o trader pessoa física, se tu não está operando, né, por uma instituição, se tu não é um trader institucional, quem cria as regras é você, jogador. E aí que mora o problema. Como é você que cria a regra, você pode mudá-la também, porque afinal de contas a regra é sua, você faz o que quiser com ela, né? Porém, quando a gente encontra o nosso caminho aqui dentro do mercado, a gente entende a maneira
que a gente se sente até mesmo melhor em estar operando aqui e ver que aquilo ali vai te manter vivo no mercado no longo prazo e vai te entregar um retorno financeiro eficiente, para mim, aí é o ponto-chave. E depois que eu encontrei isso, nunca mais eu negociei com o meu plano. Então, eu opero da mesmíssima forma. Poxa, cara, se for colocar assim, ó, sem mexer nada, uns 4 anos. Sem mexer nada, tá? E eu não vou mudar, não vai ser por conta de um dia, de uma semana, de um mês ruim, eu não mudo nada, porque eu sei que isso vai me manter vivo no longo prazo, entendeu? Então, para mim, não faz sentido negociar com o meu plano aqui em assumir um risco maior num gráfico de 2 minutos. Para mim, não faz sentido. Mas, né, caso você tenha observado esse mesmo movimento, você vem para um gráfico de 5 minutos, onde fica até mesmo mais visual, e aqui, para mim, o visual ficou o pivô. Não adianta a gente ficar querendo, mas o candle 11, mas o candle... Não, é o pivô. Para de inventar moda e pega o que está na tua cara. Isso daqui não é um pivô, é um pivô. É caro, é caro. Aí vai de você, se vai entrar ou não. Você teve um movimento de pivô, que ele veio e pesou, rasgou aqui a mínima da semana anterior, entregando alvos do movimento. Aqui, se a gente for trabalhar com Fibo, a gente pode até mesmo pegar essa primeira projeção aqui e trabalhar com ela praticamente a queda toda do dia aqui. Vou deixar ela até mais visível aqui para vocês, né? E ele veio, entregou o primeiro alvo, fez... Isso aqui não dá para falar que foi um pullbackzinho, porque não foi, nem no gráfico de 2 minutos, né? Mas entregou aí 200% e entregou até mesmo um alvo maior de 60%, que foi essa projeção aqui que fizemos na sala. Vai ficar meio longo o diário hoje, tá, galera? Vou ser bem detalhista aqui. Então, pegamos aqui esta máxima, esta mínima, projetamos, veio e bateu o seu primeiro alvo aqui, milimetricamente, tá? Aqui foi o momento que até que eu comentei com vocês que eu alonguei aquele meu fibo lá para baixão, beleza? Entendendo isso, que nessa queda aqui eu não consegui realmente identificar nada de maneira segura para mim, para meus operadores. De maneira segura que eu falo é alinhado com o meu operacional, dentro do meu gerenciamento, né? Mas teve sim uma nova oportunidade aqui, você teve esse pullback, porém, novamente, a gente volta lá no começo da história. Poxa, é um pivô? Beleza, é um pivô. Qual que é o risco do pivô? 350 pontos. Vamos arredondar para 380 pontos aqui de novo. A gente vai cair naquele... Na dúvida, né? Porra, 400 pontos, mas é um pivô, tá caindo. Já caiu 2.000, mas pode cair mais 2.000. Né? Vou entrar... Porra, se você assumir o risco, você tinha ponto de start e você tinha ponto de stop. A operação andou. Você assumiu um risco de 400, ela veio, né? Se você for projetar, eu não sei se ela entregou alvo desse pivôzinho aqui na primeira porrada. Entregou quase alvo de 100%. Né? Chegou a entregar aí para você aí 350 pontos. Tá ruim? Na minha opinião, não. Não é um mundo perfeito, porque a ideia da gente operar um gráfico de 2 minutos é diminuir risco, fazer um ajuste de asa, entrar com risco bem menor para tentar pegar alvos maiores. Aqui deu 1 para 1, levanta as mãos para o céu. Beleza? Então, teve sim as oportunidades de venda clara, porém fora do meu gerenciamento de risco, e eu não vou colocar meus operadores aqui. Se eu não vou entrar, eu falo para a galera, não vou entrar. Né? Decidam vocês aí. Talvez o gerenciamento de risco de vocês seja diferente do meu, né? seja um pouco mais flexível. Entendendo isso, a gente vê que o mercado ele vem até mesmo e monta um novo pivô que a gente pode entender como uma falha de fundo. Cara, esses contextos de falha de fundo aí é muito subjetivo, essa que é a grande verdade. Ele bateu um alvo longo intraday, né? E ele não conseguiu, quando veio para retestar aqui fundinho prévio, né? Já passou para cima do fundo anterior, então já perdemos a característica de topos e fundos descendentes aqui. Aqui, automaticamente, a gente vai para um gráfico de 5 minutos e eu até comentei com a galera. Cara, existe uma possibilidade de estar surgindo. Aqui não é uma volta em V. Até poderia ser uma volta em V, porque o movimento ele foi bem agressivo, porém é uma queda que se alongou durante a manhã toda. Aqui eu lembrei até mesmo do V15, do Mestre Stormer. Porém, esse primeiro pivô aqui, eu falei pro pessoal, cara, isso aqui é um falso pivô, isso aqui não dá para a gente entrar contra uma média móvel de 20. Espera realmente o preço trabalhar no mínimo acima de uma média móvel de 20 para a gente ter alvo lá nas 50. E aqui a gente tem que deixar muito bem marcado esse pivôzinho, porque ele vai ser importante para a gente aqui no diário hoje. O preço vem, vai até sua média móvel de 20, dá uma lateralizada que é bem comum, tá? Depois do mercado apresentar um movimento mais agressivo. E aqui foi ao meio-dia, não sei se tinha algum indicador para o meio-dia, mas ele dá uma violada. Mas isso aqui não deixa de ser um pivô retestando. Aqui é foda que ele violou o fundinho prévio, né? Mas entra num contexto de pivô aqui. A gente pode até mesmo ignorar esse pivô maior
e desenhar só um aqui, né? Impulso, correção, impulso. Não é um pivô? É. Porém, caro. E aí fica difícil da gente falar, né? Aí outro ponto que dá para enganar aqui, ó. Ô, pessoal, mas como que vocês não viram que isso daqui era um pivô? Olha aqui. O risco, 500 pontos. Tá fácil de enxergar. Mas, porra, cara, quem é que vai assumir um risco de 500 pontos depois do mercado ter degringolado aí quase 3 mil pontos? Eu não faço isso. E eu não vou estar baixando o tempo gráfico para estar pegando o padrãozinho de Candle gatilho em gráfico de 2 minutos depois de uma palavra dessa daqui. Ou o operador entrou aqui e sustentou, né, esse risco aí de 450 pontos, 500 pontos, ou até mesmo pegou o Candle 37 aqui dentro da maneira como eu opero, tá? Então, dentro da maneira como eu opero, eu sou autoridade sim para falar. Ou pegou o Candle 37 aí como, né, como referência, pegou ele para Cristo, ponto de start no rompimento da máxima, ponto de stop na mínima, e até mesmo conseguiu surfar um movimento interessante aqui, né? Chegou e dá seus 600 pontos. Saímos para o almoço, fechamos a sala. Quando voltamos, né, a gente percebe que o preço ele vem dando uma bandeirada, né? E como que eu opero bandeira? Como que eu ensino a galera a operar bandeira aqui comigo? Cara, nunca vai ficar caçando o padrãozinho de Candle que fechou. Não, para mim não, tá? O que eu comentei com a galera da sala? Cara, a bandeira a gente espera o pullback. Não tem outra forma de operar bandeira. Eu não sei outra forma de operar bandeira, eu só vou operar bandeira desse jeito. Então agora a gente vira para um gráfico de 2 minutos aqui, até para ficar bem visual aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom para aproximar bastante aqui. O preço vem, dá uma bandeirada aqui nessa região e monta impulso, correção, impulso. Ponto de start, ponto de stop. Risco da operação, 150 pontos. Porra, agora começamos a falar a mesma língua. Um gráfico de 2 minutos, o risco de 150 pontos. É isso que eu busco. Senão não tem o porquê de eu estar operando um gráfico de 2 minutos. É isso que eu busco. É um stop técnico, um stop curto e com a chance de alvos maiores. Só que aí eu já entro num contexto que eu tenho que fazer algumas modificações. Esse FIBO aqui maior do dia ele já não me importa mais. Eu já tenho que trabalhar com um outro tipo de FIBO. Eu vou dizer que o diário de trade vai ser longo. Então, se tu quer aprender, senta aí, aproveita que é de graça, tá? Então, a gente já tem que colocar um FIBO já dentro do dia de hoje. Afinal de contas, já movimentou pra caramba. Tá? Pego a mínima, jogo lá na máxima. E esse FIBO aqui, que teve esse 61.8 violado aqui, eu tenho que fazer uma modificação nele agora aqui no gráfico diário. Como ele começa a voltar com agressividade, né, a princípio até mesmo passando para a gente uma sensação de, cara, será que é um V15 do Mestre Stormer realmente? Aí o mercado vai dar uma pancada e vai jogar lá na máxima? Cara, eu não sei, mas eu vou estar preparado para uma possível retração. Venho aqui, ajusto o FIBO, deixa eu só inverter agora aqui, propriedades, inverter Fibonacci, beleza, já tenho meu 61.8 lá em cima agora, beleza? Vamos voltar aqui para o contexto. O que comentei com a galera da sala aqui? Essa compra, ela é uma compra dedo rápido no gatilho, como eu comento aqui com o pessoal. Por quê? Se a gente for pegar só o dia de hoje, a gente tem uma retração de 50% aqui, né? É uma das retrações que mais funciona dentro do índice futuro, não é a que só funciona, é uma das que mais funciona. Então eu falei pro pessoal, essa compra aqui ela não é perfeita, porque o ideal seria esse pivôzinho acima dessa região. Porém, como tudo que a gente tinha como suporte no começo do dia, aquela retração de 61.8, mínima do dia anterior, mínima da semana anterior, agora tudo é resistência. E o primeiro ponto de resistência aqui que eu tenho é a mínima da semana anterior. A gente perdeu, agora a gente está querendo romper lá para cima. E depois, logo em seguida, a retração de 61.8. Cara, fatos da vida foi. O trade ele é acionado com ponto de start, ponto de stop muito bem definidos aqui e explode assim, olha, em questão de segundos. Acho que ninguém que entrou nesse trade estava preparado aí para uma explosão de 400 pontos, cara, em segundos. Essa que é a grande verdade. Alvos para esse movimento aqui. Bom, entendendo que esse primeiro pivô aqui, né, já estava aqui na sua região de terceiro alvo praticamente, que começa a trabalhar agora com um pivô para frente, não é? E aí, vou ter esses alvos aqui, galera. Deixa eu botar aqui em azul 2 vezes. Então, eu comentei com o pessoal, cara, seguinte, um baita alvo seria buscar a média móvel de 200, que estava lá em cima. Audacioso? Sim, né? Porém, a gente já está grandão, né? O trade explodiu 400 pontos aqui a nosso favor, né? Aqui eu comentei com o pessoal, cara, seguinte, a gente só não pode trocar uma operação vencedora por uma operação perdedora. Como a princípio ele veio aqui e já rompeu o primeiro ponto de resistência, o segundo ponto de resistência, eu só não quero que ele volte e devolva tudo. Então, fiz aqui as minhas parciais, colocando o dinheiro no bolso, subindo, e depois vamos segurar esse trade. Segurar como? Um gráfico de 2 minutos. Gráfico de 2 minutos na tela,
Aqui eu até comentei com o pessoal, cara, ele só não pode voltar tudo. E a partir do momento que ele vem e ele fecha exatamente no 61.8, a gente já tem que ficar preparado. Então já deixei aqui o restante dos lotes que eu tinha protegido com 100 pontinhos e ele começou a querer ensaiar até mesmo para vir romper o 61.8. Cara, quando fechou acima do 61.8, aí não tem que ser feito. Protege no fundinho anterior, o mercado ele vai, aciona e entrega aí os 500 pontos, né? Esses 500 pontos ele foi um pouco mais demorado, foi um pouco mais choradinho, mas entregou 500 pontos aqui. E aí depois a gente começa a observar o que, pessoal? Voltando para um gráfico de 5 minutos aqui. O preço, ele começa, não é que perder força, mas não sei se é falta de interesse, enfim, eu não quero saber quem inventou marca, quero comer peixe frito. Ele não consegue fazer nenhum fechamento acima da região de mínima do dia anterior. Lembra que era um ponto de suporte, agora foi rompido a um ponto de resistência. E aí quando o candle 68 vem e faz o teste na sua média móvel de 9, o meu trailing stop que estava aqui nessa região vem aqui para a mínima do candle 68 e o candle 69 vem e zera a minha operação. Deu para entender? Eu acho que ficou bem técnica essa explicação aí, tá? Após isso, a gente fechou a sala, porra, né? Imagina só, né? O mercado caiu 2.500 pontos, tá? Porra, não conseguimos pegar nada dentro do operacional, fica todo mundo meio que borocochô, né? Mas, cara, se tem uma coisa que não adianta, velho, é tu negociar com o teu plano, né? Negociar com teus princípios. Então, o meu trabalho nessa queda todinha foi simplesmente ficar falando com a galera, cara, não tem nada para nós. Eu até tava conversando com um brother aí no horário de meio-dia, e eu tava falando pra ele assim, cara, porra, se é ruim às vezes para vocês ficar esperando, imagina eu que tô tocando uma sala, né? A cara de cu que eu não tenho que ficar de ver aquele negócio caindo, né, sabendo que não tem uma maneira segura de colocar a galera dentro de uma operação, né? Se eu estivesse operando sozinho, talvez entraria em alguma região ali, porra, cara, não dá para mentir, talvez entraria. Mas desde o primeiro dia que eu resolvi operar, né, com uma galera me acompanhando, e desde quando eu tinha só um aluno, eu entendi que, cara, agora não é mais o meu stop. Tem alguém que confia na minha análise aqui e às vezes eu tomar uma dose a mais de coragem, o cara não tomou uma dose a mais, então uma garrafa toda de coragem, e às vezes tu desgraça a vida de uma pessoa, mesmo sabendo que cada um tem responsabilidade sobre as suas operações. Mas não adianta, eu acho que quem tem realmente princípios está sempre se preocupando aí, né, com quem está na batalha. Essa que é a grande verdade. Então, o meu trabalho durante a queda todinha na parte da manhã do índice foi mostrar para a galera que não tinha nada dentro do nosso operacional. Porém, a gente foi muito bem compensado na parte da tarde, cara. A gente está de parabéns hoje no índice futuro. Seguramos a onda. E só para finalizar aqui o índice, depois a gente percebe que ele vem novamente, monta um padrãozinho de bandeira, mas aqui já não, na minha opinião, já fica espremido o preço, porque, beleza, ele vem, rompe aqui o pivôzinho, tem ponto de start, ponto de stop, e aqui ele anda, volta para a região de 0 a 0 e depois entrega um movimento lá na média móvel de 200, porém esse movimento aqui meio que o cara teve que casar com a operação, né? Observando ele aqui agora, mas enfim, caminhou, foi para o objetivo, porém eu não sei se eu teria segurado esse trade, tendo em vista que a gente tem todo esse histórico aqui do preço batendo cabeça na mínima do dia anterior, e a gente já tem uma média móvel de 200 chegando no preço, e não o preço indo até essa média móvel de 200. E agora começa aqui ping-pong, né? Da média móvel de 200 descendente, 50 ascendente, e aí vamos ver quem é que vai ganhar essa batalha. Beleza, pessoal? Índice bem detalhado para vocês aí. Porra, dê seu like, se inscreva, compartilhe esse diário de trade aí, entendeu? Tô entregando um conteúdo que os caras cobram aí para vocês. Então, reciprocidade, né? Agora vamos para o dolinha. O dolinha. O dólar aqui, se a gente for pegar um contexto de gráfico de 60 minutos, né? Então, vamos dar... Não vou ir para o semanal. Vou pegar um contexto do gráfico diário aqui. A gente está numa briga ferrenha. Essa que é a verdade. Aonde que mora a briga aqui no dólar? Quando a gente observa esse movimento de pivô, né? O preço vem retestar essa região, retestar um batalhão de médias aqui, né? E tem toda essa troca de polaridade nesse fundinho prévio. Então, como eu comentei com o pessoal, a gente tem, né, depois de 84 anos, o dólar começando a trabalhar acima da sua média móvel de 20 aqui no gráfico diário, talvez de um processo corretivo aí de toda essa queda que ele apresentou nos últimos 2 meses, e a gente tem a possibilidade de corrigir também a 1,8. Porém, acredito que não vai ser um movimento que os vendedores vão entregar de maneira fácil. Claro, tem muito mais coisa envolvida aí dado esse contexto, né? Não é só gráfico, tem macroeconomia, geopolítica, uma série de fatores, tá? Quando a gente vai para um gráfico de 60 minutos aqui, na abertura de hoje, com aquele fundinho arredondado que ele apresenta para nós, né?
ao longo aí de ontem e anteontem, a gente até cria uma expectativa mais positiva. Porra, diário trabalhando acima das médias, os 60 minutos, que é um excelente cadenciador do intraday também, trabalhando acima das médias. Porra, cara, a gente vai testar 61.8, né, de toda essa queda, dessa pernadinha de queda que ele apresentou aqui, né? Temos o 61.8 lá, 93,5. Contexto de abertura do dia de hoje. Vamos lá. É bem detalhado esse de trade aqui, tá, pessoal? Quem não tá a fim de aprender, vaza, né? Então, o mercado, ele abre hoje, mas ele não abre dando uma continuidade daquele movimento do dia de ontem. Até peguei uma comprinha aqui no apagado das luzes aqui, né, cara? Uma comprinha muito massa, né? Consegui zerar o stopzinho que tinha tomado no começo do dia e a gente não vê uma continuidade desse movimento aqui. Ele abre já dando uma pesada, na verdade, mas ele vem pesar onde, galera? Ele vem pesar na média móvel de 50, que, porra, quem não tem uma média móvel de 50 no gráfico, porra, tá quase sem cueca aí, operando sem cueca, sem calcinha, tá? Porque, cara, faz total diferença, porque às vezes a gente fica muito enviesado em ficar olhando somente uma média móvel de 20, média móvel de 20, média móvel de 20. Cara, coloca uma 50 aí aritmética no teu gráfico e tu vai ver que ela funciona como uma excelente LT dinâmica. Presta atenção nisso daí, outra dica de ouro, tá? O preço vem, dá uma pesada aqui, ele vem e retesta todas as médias, 9, 20, 50 e ajuste, pum. E volta e faz um pavio. O candle número 2 também, pum. Até falei, pô, se for um pullback vender, eu não vendo aqui, eu não vou estar vendendo na cara do ajuste, nem a pau, Juvenal. E o mercado, na verdade, ele não aceita esses testes e joga lá para cima. Cara, entra uma pressão de compra aí que eu também não tenho como pular de maneira técnica e segura dentro dela. Por que eu não tenho? Porque eu trabalho com pivô e regressão, cara. Quando a gente trabalha com pivô e regressão, o pivô, o que é um pivô? O pivô, depois de uma perna de impulso, tem que haver uma perna de correção. Como que eu defino uma perna de correção? Eu, Felipe, no mínimo com 2 candles de cor contrária. Eu não tive 2 candles de cor contrária nessa explosão aqui que o dólar apresentou no gráfico de 2 minutos. O que eu tenho aqui é barra de cor contrária ignorada. Nessa história me ensina isso aí muito bem. Isso aí aplicado a um gráfico semanal, a um gráfico diário, se mostra eficiente. Às vezes eu acho que trazer isso para dentro de um intraday, operando um gráfico de 5 minutos já é muito louco. E num gráfico de 2 minutos, na minha opinião, é maluquice. Então, né, eu falei pro pessoal, cara, isso aqui é uma barra de cor contrária ignorada. Dá para você comprar aqui com um stopzinho na mínima? Dá. Você pode fazer o que você quiser. Eu sei que eu não vou fazer. Enquanto não formar um pivôzinho aqui nessa região, 2 candles de cor contrária, eu não compro. E não teve, galera. E fato da vida foi o mercado também subindo na minha cara. Pô, índice caindo, dólar subindo e eu com cara de palhaço aqui, mas sempre explicando pro pessoal da sala. Cara, a gente já tem o nosso plano. É inegociável. Vocês podem negociar, talvez que vocês estão pegando uma nova filosofia operacional agora, para mim já está definido. Eu não vou negociar. Quer entrar aí, entra. Né? Quer arriscar, arrisca pouco. Né? O mercado vai, explode na minha cara, não tem nada que eu possa fazer, e ele vem aqui, novamente deixa uma barra de cor contrária ignorada aqui, retestando a máxima do dia anterior. Para mim isso daqui não é pullback, não tem 2 candles de cor contrária, mas te gera assim uma oportunidade de compra, e aí ele vem finalmente testar o 61.8 aqui dessa região. Testou 61.8, beleza, o que eu preciso agora? Pô, já que ele rompeu tudo que era suporte quando perdeu, rompeu as resistências para cima agora, eu preciso que ele se mantenha acima da retração de 61.8 para montar um movimento de alta e a gente explodir lá dólar R$10, né? Não foi o que aconteceu, obviamente. Ele começa a cair sem movimento de pullback também. Cara, é difícil pra caramba a gente ser disciplinado, essa que é a grande verdade. E não é legal, eu não vou estar aqui para te vender nada falando assim, ó, vem pro meu operacional, que é o operacional mais legal do mundo. Não é. É o mais chato. Ele não é o mais popular. Por quê? Porque tecnicamente, operar pivô e regressão de maneira técnica é chato, cara. E eu só sei fazer dessa forma. Por quê? Porque eu não vou estar negociando com plano. Eu sei o que tem que ser feito, só preciso seguir. Não fui eu que inventei isso daqui. Eu só aprendi, trouxe para minha realidade, fiz algumas modificações e executo. Eu sou meio que o Zuckerberg lá, eu copiei de alguém isso daqui, né? E eu copiei um pouquinho do Stormer, um pouquinho do Ogro, um pouquinho do Zé, um pouquinho do Palex, entendeu? Eu criei minha forma de operar e eu não negocio com isso. Então, não tive ponto de compra, não tive ponto de venda, o que eu faço? Pô, nem adianta tá olhando um gráfico de 5 minutos. Vou ficar aqui quietinho no meu canto, mas sempre de olho em possibilidades de compra. Quando o preço vem aqui e ele vem de novo testar aqui a média móvel de 50,
entra a pressão de compra, aqui eu cheguei a pregoar uma ordem de compra que não foi acionada, porque para mim isso aqui era um pivôzinho de pré-rompimento, né, da máxima do dia. Né? Então não acionou, fazer o quê? Veio novamente na região de média móvel de 50. Aqui ele vai igual vaca braba, acima do 61.8, o que eu espero? Pivô. Não foi acionado, não tem o que ser feito. Apresenta a queda. E aí vem o ponto, né? Porra, mas não deu para fazer nada. Não, tecnicamente não, né? Quando o preço vem aqui, e aqui até o ponto mais engraçado, que é isso daqui, tudo eu falo com a galera da sala, e às vezes para vocês, depois que o gráfico tá pronto, fica, cara, mas era só vender. Sim, mas por que eu venderia esse pivôzinho de baixa aqui plotado antes de acontecer se todos os outros testes aqui na média móvel de 50 falharam? Cara, aí não tem uma bola de cristal, essa que é a verdade. Então, teve ponto de venda? Teve, mas vai vender na cara da 50, que já segurou o preço aí praticamente, 3 vezes. E eu não faço isso. Mas se você vendeu aqui essa região, beleza, show de bola. Só que aqui também a gente tem que colocar um FIBO, tá, pessoal? Aqui o FIBO ele pode ser até mesmo começando aí com o FIBO intraday. E aí, novo ponto de atenção, que não era só uma média móvel de 50 aqui sendo retestada de novo, era um 61.8 intraday, então você estaria vendendo um puta ponto de suporte. Ah, andou, Felipe, ele estava errado, esse teu FIBO aí. Não, cara, não, que ele ajuda a tirar qualquer subjetividade, né, da minha entrada, da minha análise. Aqui eu não posso vender, porque aprendi com o mestre Storm que somente um tolo vai vender um ponto de suporte. Eu não vou vender aí, eu espero o pullback. E caso você tenha esperado o pullback aqui nessa região, até aconteceu, entregou ponto de start, ponto de stop, e o mercado aí deu uma andada. Voltou, foi lá testar as suas médias aqui nessa região. E aqui começa a entrar aquele dilema, né? Porra, na minha opinião, essa venda aqui era aquela venda, porra, perdeu aquele ponto de suporte interessante, vamos buscar a média móvel de 200 ou minimamente aqui a região de mínima do dia que, né, coincidia aí com o ajuste do dia anterior. Ele veio chorado e deu aquela lateralizada, meu amigo, uma lateralizada violenta aqui nessa região. Ele ficou aqui lateral, quanto tempo aqui? Cara, 1 horinha, né? Indo para lugar nenhum. Não fazia um fechamento abaixo do ajuste, não fazia um fechamento acima da 9, né? Ficou aqui num limbo aqui. Cara, tu vai vender aqui? Ah, mas aqui era um ponto de venda tão claro. Não, não era claro. Beleza, graficamente falando até era, mas e aí? O que a gente faz com a média? Apaga ela? E aqui também já leva a gente a pensar o seguinte, perdeu aquele 61.8, vou arrastar meu FIBO intraday pro próximo fundo aqui. Vamos lá. Próximo fundo, né? Preço trabalha abaixo. Qual que é o próximo fundo? Porra, vou pegar esse fundinho prévio aqui. Pá, o preço está brigando agora com média móvel de 200. Olha aqui, vamos voltar para o gráfico. Ele está brigando com a média móvel de 200 que vem ascendente. Ele está brigando com o ajuste do dia anterior. Ele está brigando com a retração de 61.8 que a gente agora, né, fez o nosso trabalho, né? Para quem usa Fibonacci, isso daqui é regra básica. Tá? Então não tem como eu vender aqui. É praticamente a mesma coisa que vender aqui, tá? Tem que esperar o pullback. E se você esperou o preço perder essa região aqui, ele te deu um pivôzinho aqui, onde tinha ponto de start e ponto de stop. E aqui, digamos que foi a operação mais tranquila, mas caiu no conta-gotas, né? Isso aqui a gente estava até em live, tá? Nesse momento aqui, estava fazendo uma live, né? O pessoal que estava acompanhando pegou ao vivo, só que a gente antecipou. Primeiro de tudo, para quem não teve paciência, eu falei para a galera, cara, é o seguinte, não é a maneira mais segura, mas é a maneira mais técnica que eu tenho para colocar vocês na operação. Eu não entrei porque eu estava comprado em índice, tá? Então aqui nesse momento tinha ponto de start e ponto de stop. Só que aqui a operação acionou e já voltou e estopou. Também cabe ressaltar que os alvos aqui, né? O preço está caindo, a gente tem que trabalhar com alvos. Então eu estava trabalhando com esses alvos macros aqui. Beleza? Se tratando de FIBO. Vai ficar um diário de trade gigante hoje, cara, mas cheio de conteúdo. E aqui eu comentei com o pessoal da sala. Cara, é o seguinte, você vai entrar nessa operação aqui, ponto de start, ponto de stop, praticamente na cara do alvo de 100% daquele espelhamento. O mais correto aqui é esperar ele vir perder e fazer um pullback, tá? Aqui quem entrou, né, e segurou a operação, na minha opinião, se entrou tem que segurar, essa que é a grande verdade, por quê? Se tu vai entrar sabendo que tu tem um potencial ponto de suporte aqui, tu vai entrar para sair no cagaço, então nem espera o pullback, né, pô? Então se o cara entrou aqui e estopou, esse que foi o grande fato. Porém, eu falei pra galera da sala,
Cara, a maneira mais correta de esperar isso daqui é ou pullback ou uma regressão na 9 que tu possa trabalhar o teu preço até esse ponto de suporte. E aqui a venda da mínima do candle 63 te proporcionou esse ponto de venda, ponto de stop aqui em cima do candle 64, o preço vem, aciona, ele fica brigando, na verdade ele não briga nessa região porque ele já dá uma pancada de quase 5 pontos aqui. Então quando o preço ele vem e te entrega 1 para 1 do teu risco aqui nessa operação, tu tira o teu risco lá de cima, joga para o zero e pum, deixa o preço trabalhar. Ele não tira o operador no 0 a 0 e aí só foi fazer uma condução pela média móvel de 9 que você teve aí, né, o seu terceiro alvo sendo entregue, que vinha em confluência, né, com a mínima do dia anterior. Agora, inclusive, até fazendo um pullbackzinho nessa região e entregando aí mais um pivô, quem sabe vai buscar os 200%, tá? Então, tanto o dólar quanto o índice hoje entregaram oportunidades para quem teve paciência, né? Para quem já operou comigo, né, sabe que nada mudou da maneira como eu opero, né? Só teve que manter um pouco de paciência e não cair em tentação, né? Que conseguiu surfar um belo movimento. Se a gente for pegar a nossa venda que a gente realizou aqui na sala aqui, cara, deu 20 pontos aí, tá? Se a gente for jogar aqui até a região de mínima aqui 17. Então, mesmo que o cara tenha tomado esse stopzinho aqui de 4 pontos, fez a reentrada aqui, porra, 20 pontos acho que paga, né? Mas eu, francamente, aqui, ó, se eu entro aqui e tomo um stop, eu não faço reentrada. Isso aí eu não faço. Aqui, o que eu iria fazer, com certeza? Eu iria esperar essa venda aqui dos 5 minutos. Aí, né, com certeza ia ter agarrado a minha bonificação aí, né? Bom, galera, diário de trade longo, mas, né, conforme eu falei para vocês aqui, bem detalhado. Aproveite aí, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, né, ajude a esse conteúdo a chegar a mais operadores, que é um conteúdo gratuito, cara, né? Estou aqui fazendo para vocês, coisa que vocês talvez não encontrem mentorias caras por aí, né? E reforçando para vocês o convite, durante todo o mês 7, Ativa Investimentos está patrocinando o seu acesso à minha sala educacional. Quer conhecer meu trabalho, quer operar de maneira técnica, né, operações longas, stop sempre muito coerente, né? Cara, vem aqui, patrocinado pela Ativa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Mas é só durante esse mês. Beleza, pessoal?